Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. Esse é o Coisas de TV, o canal que valoriza tanto as grandes vilãs das novelas quanto as grandes vilãs que não são lembradas. Tem um monte de novela que foi meio mais ou menos, e aí as coitadinhas das vilãs que eram boas acabavam sendo um pouco esquecidas. Às vezes nem é que a novela era mais ou menos, a novela era até boa, mas não teve tanta repercussão, tanta audiência, ou a vilã ficou meio esquecida. Eu acho que é porque nós temos muitas vilãs muito boas. Temos Carminha, temos Odete Roitman, temos a Nazaré Tedesco, mas aí tem algumas vilãs que são boas que elas não são tão lembradas assim, porque a gente pensa automaticamente nessas, né? Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? Relembrar algumas vilãs que foram um pouco esquecidas, um pouco deixadas de lado, mas que eram muito boas. Já vamos começar com uma novela... Pera que eu vou espirrar agora. Não vou. Vamos começar já com uma novela pra agradar quem fala que a gente só fala de novela recente. Pessoal, você só fala de 2010 pra frente. Agora a gente vai trazer uma novela do começo dos anos 90 agora. Toma essa. Porque a gente vai falar de Laurinha Figueroa, a vilã de Rainha da Sucata, interpretada pela grande Glória Menezes. Quem era a Laurinha? Laurinha era uma socialite falida que mantém a pose de elegante. Ou seja, 90% das socialites brasileiras, né? É isso. Val Marchiori tá aí, né? Hello! A Laurinha, ela era casada com um homem riquíssimo, vivia numa casa belíssima, que você pode tirar foto, porque é a Casa das Rosas, que fica lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E ela era apaixonada pelo enteado dela, que é o Eduardo, o personagem de Tony Ramos. Super saudável, né? Legal, né? Você tá com um cara riquíssimo e tá apaixonado pelo filho dele. Bem tranquilo. A Laurinha, como boa parte das socialites, ela odeia ascensão social e gosta muito do seu enteado. Então, sua rival automaticamente é Maria do Carmo, personagem da Regina Duarte, que é uma mulher que veio de baixo. Ela era a tal rainha da sucata do título, né? Ela se projetou vendendo sucata e hoje em dia é uma mulher riquíssima. E ela é o par romântico do Eduardo. Então aí ela fala, pô, essa mulher era pobre, virou rica e quer o macho que eu gosto, então eu vou odiar essa mulher pra sempre. Funciona assim nas novelas, né? E aí, a Maria do Carmo, que é empreendedora, ela teve um negócio de reciclagem com o qual ela subiu na vida, ela abriu uma lambateria, sei lá, ela gosta de diversificar seus empreendimentos. E aí as duas ficam nessas rusgas. Tem muita cena da Laurinha sendo exposta a situações, a momentos de pobreza, tipo, a momentos de populacho, né, como os socialites diriam. Às vezes ela vai num churrasquinho na casa da Maria do Carmo, esse tipo de coisa acontece. E no final da novela, pra colocar uma coroa de boa vilã na Laurinha, na reta final da trama, as duas são lá no topo do prédio da lambateria, e aí a Laurinha se joga do prédio. Mas antes de fazer isso, ela faz um negócio lá com o brinco dela pra incriminar a Maria do Carmo, pra ela ser presa por supostamente ter empurrado a Laurinha do topo do prédio. Então é isso, aí a Maria do Carmo tem que se livrar dessas acusações na reta final da novela, quando a advogada é muito mais difícil de ser encontrado, e aí a Laurinha tá desde então lá no inferno, né? Coisas de Laurinha. Você acompanhou Rainha da Sucata? Não, só um pouquinho. Ficou na reexibição do Viva, aí né? Eu vou falar uma coisa meio assim, eu achava o personagem da Regina Duarte muito chata, cara. Achava muito chata a Maria do Carmo. Aí eu tinha um pouco de dificuldade. Eu gostava muito da Laurinha Figueroa. Achava ótimo, tipo, essa ideia de vilã socialite e tal. Eu acho a Raquel melhor, assim, que é mais ou menos, vem da mesma ideia, mas eu achava ela meio... Ela era muito, muito régua moral, é aquela mocinha muito certinha, muito batalhadeira, muito não sei o quê. Aí eu achava ela meio chatona. Com todo respeito, a Rainha da Sucata, mas eu achava. Não, eu achava uma novela divertida, não acompanhei com muito afinco, mas eu sempre me divertia, principalmente nos embates da Maria do Carmo com a Laurinha. Então, Glória Menezes estava numa ótima vilã aí. Não, tava perfeita. A novela era boa, mas só me irritava um pouco o protagonista, mas acho que é normal, né? A gente se irritar com o protagonista, faz parte da experiência novela, assim. Agora, mas por incrível que pareça, vamos falar de uma novela que tem uma vilã boa, mas que a protagonista não era irritante. Estamos falando de Condessa Vitória, de Além do Tempo. Que a Vitória, né, era a personagem da Irene Ravache, que era uma mulher, assim, cruel, autoritária, de época, que só se vestia de preto, uma vilã bem vilãzona, assim. Ela controlava o relacionamento das pessoas ao redor dela, né? Ah, tal pessoa não quer que case com tal pessoa, etc.
Então ela atrapalhou o relacionamento do filho dela, que era o Bernardo, que era o Felipe Camargo, com uma pessoa que era pobre, que era a Emília, que era a nossa querida Ana Beatriz Nogueira. Ana Beatriz Nogueira fazendo papel de pobre, pois sim, já teve esse momento. E ela não era descompensada, né? Não era descompensada, ela era uma personagem absolutamente comum e normal, assim, e gostável, inclusive. E ela também, além disso, ela não queria, né, o seu sobrinho Felipe ficando com a Lívia, que era a Aline Moraes. O Felipe, que era Rafael Cardoso, né, e a Lívia, que era a Aline Moraes. Então ela fazia de tudo pra dificultar a vida de todo mundo que estava ao seu redor, né, ali muito, né, como toda vilã. E aí, o que acontece, grande questão da Vitória, e porque estamos falando de uma novela espírita de Elizabeth Jean, então as pessoas têm que ter o quê? Karma, né? Elas têm que ter questões do passado delas que numa outra vida elas vão tentar resolver. E a questão da Condessa Vitória era que, assim, um belo dia ela fala, deu desse meu filho querendo ficar com essa Emília, nada a ver isso, não gosto, vou separar sim. E aí ela tentou matar a Emília, só que o que acontece? O acidente que ela tenta causar mata o próprio filho dela. Então... clássico. até aconteceu aí no final, né, da novela do Vorde Sertão, né, que a Débora Bloch foi tentar matar lá o coitado, o Zé Paulino e acaba usar matando o truque do filho. Chapolin de fazer o chá envenenado, né? Acontece, né? Se você vai armar pra alguém e você é vilão, você corre o grande risco de matar a pessoa errada, e foi o que aconteceu com a Condessa. E aí, só que assim, o que rola é que, além do tempo, pra quem não lembra, tinha 2 fases. Então, assim, era mais ou menos isso mesmo que eu falei. Você mostra a vida passada da pessoa pra ver como é que ela evoluiu ou como ela está tentando pagar o seu karma na próxima vida. Então, assim, isso era lá 1800 qualquer coisa. E aí eles voltam na segunda fase da novela, na época ali que era 2019, não lembro muito bem, mas era aí 15, acho. 18, né? Não sei, gente, eu não vou lembrar. 2015, verdade, né? Eu tava escrevendo por coisa de novela ainda. Enfim, era lá anos 2010. E aí, o lance é que, assim, na verdade, a Vitória, ela não é muito... Assim, ela não super paga pelos crimes. Ela evolui, né? Que mostra que também as pessoas podem ir evoluindo, né? Ao longo das vidas, porque se passaram algumas várias. E aí, ela vira meio que uma camponesa ali, dona de uma vinícola meio falida. E ela é uma personagem meio conselheira, sabe, senhora conselheira, assim? Então ela tem essa missão de vida, de como ela foi uma pessoa ruim no passado, agora nessa nova vida ela é a pessoa que tenta colocar as pessoas no lugar onde elas deveriam estar. E, por incrível que pareça, ela inclusive ajuda a personagem da Aline Moraes nessa vida nova, né, com o seu velho crush de outras vidas passadas, que é o Rafael Cardoso, que é o mocinho da novela. O Rafael Cardoso, na falta de papéis, ele fez pouquíssimos papéis em novelas, né? Nesse ele tinha 2 papéis, né? E a Irene Ravache fazia muito bem vilã. Você tinha um ódio dela, assim, ela era muito boa, ela era muito sarcástica e tal. Então eu acho que a gente tá acostumada a ver ela meio no papel de vozinha, que é o papel que ela acabou fazendo na segunda fase da novela, mas ela foi muito competente em Além do Tempo. A nossa próxima vilã boa, que acaba sendo meio esquecida, é uma que há muito tempo a gente comenta por cima em uns vídeos de lista, etc. E agora chegou a hora que nós vamos falar sobre ela, sobre a rainha, sobre a maior sociopata da história da teledramaturgia, que é Marianne, da novela Chiquititas, a versão de 2013. Finalmente chegamos para falar dela, porque a Marianne, que é interpretada pela Júlia Gomes, ela é uma grande vilã e merece estar nessa lista junto com essas grandes atrizes que cometeram atrocidades em suas novelas. Ela é um pouquinho falsa, ela é um pouquinho invejosa, e aí ela adora aprontar com a Amelia, personagem da Giovanna Grigio, que é a protagonista dessa novela. Na pesquisa para fazer esse vídeo, fui procurar a listagem que crimes Marianne cometeu nessa novela. Chegamos a algumas coisas. Ela deixou a Millie cega, ela tentou eletrocutar a Millie numa fonte, ela tentou deixar o chão escorregadio para a Millie sofrer um traumatismo, ela atrapalhou os encontros do casal Mosca, que é o Gabriel Santana e a Millie, até aí é normal, né? Uma vilã de novela, uma malhação faria isso. Tentou empurrar a garota de um precipício, ou seja, a Marianne, se fosse uma vilã adulta, já estaria presa. Nossa, bem leve, né, pra uma novela infantil, bem tranquilo.
Por ser uma novela infantil, o que aconteceu? No último capítulo, ela se arrependeu de tudo, pediu desculpas, e aí ficou por isso mesmo. Aí as únicas vilãs que foram punidas foram a Carmen, né, e a assistente lá da Carmen, que a gente falou já em outro vídeo, que elas foram apenas soterradas numa câmara do tesouro. Mas Mariana ficou aí de boa. Ela tentou eletrocutar a rival numa fonte, mas ela não é má pessoa. É que também punir uma criança ficaria complicado, né? Ela não era maior de idade ainda, né? Como é que eles iam fazer esse punitivismo infantil aí? E é engraçado que a Mariana já era meio escrota na versão que a gente assistiu quando a gente era criança, mas era muito pior nessa. Por exemplo, você não lembra, por exemplo, da Mariana fazendo essas coisas? Não chegava nem perto. E ela era aquela pessoa insuportável. Se ela estivesse na escola, ela seria bully, assim. Mas nada além disso. E ela tinha... A atriz que fazia a Mariana tinha muito cara da primeira versão. Tinha muito uma cara de pessoa insuportável, assim, né? Não que a atriz fosse, mas ela conseguia entregar essa cara de pessoa metida, como a gente falava na nossa... Tipo, uma pessoa metidinha. Então, acho que isso ajudava. Mas, assim, nem perto de cometer crimes, imagina. Tô ansioso pra ver as futuras gerações que cresceram com Chiquititas, ou seja, todas que começaram a ver a partir de 2013, porque essa novela é reprisada todo ano, como que isso vai afetar futuramente. Mariana ainda vai ser lembrada como uma das grandes vilãs da dramaturgia brasileira. Outra que é bastante lembrada, mas por uma geração muito pequena, ali, um recorte de geração muito específico, é essa personagem que a gente vai falar agora, que é a Maria Regina da Letícia Spiller, né? Ai, que a Maria Regina... dela. Ela era da novela Suave Veneno, que foi escrita pelo glorioso Aguinaldo Silva. E é a filha mais velha do Valdomiro, que é o José Wilker. Ela era aquela total personagem inescrupulosa que queria tomar a empresa do pai, né? E iria fazer tudo possível e impossível para conseguir realizar este seu objetivo. E, assim, obviamente, essa novela Suave Veneno era bem ruim, falar bem a verdade, não deu certo. Foi um fracassão. Era bem mais ou menos... Assim, eles tentaram apostar em umas coisas que estavam meio em alta na época, tipo, Rodrigo Santoro no par com Luana Piovani, porque eles eram um casal e, tipo, eles estavam, né, sei lá, capricho toda teen e tal. Mas não funcionou. Eu acho até engraçado que, por exemplo, o Aguinaldo fala, eu retomei as novelas urbanas em Senhora do Destino. Ele mesmo finge que Sua Veneno existiu, né? E assim, a única coisa que deu razoavelmente certo na novela foi a Maria Regina. E aí, o que ele fez? A vilã tá dando certo, a vilã, coisa que a gente vai fazer? Vai fazer o que acontece com toda vilã, ela vai enlouquecer, vai ficar bem louquinha, vai fazer, né, atrocidades bem malucas, e a Maria Regina foi ficando cada vez mais maluca. Mas o que aconteceu também? O Cacete Planeta existia, e ele fazia paródias de novela. E Suave Veneno não tinha muito que parodiar, porque, de fato, não era boa, não era uma novela que tava super fazendo sucesso. Então eles pegaram a personagem da Maria Regina porque era uma personagem meio caricata. Primeiro que a Letícia Spiller, que sempre foi loira a vida dela inteira, ela tava com o cabelo preto azulado, assim, curtinho. Era muito preto o cabelo dela. Era muito preto. E aí a Maria Paula fazia, né, esse papel que ela fazia meio uma coisa meio assim, com o olho sempre meio assim, porque a Letícia Spiller fazia isso. Uma péssima noite pra vocês, telespectadores estúpidos. Fazia muito mais sucesso, eu acho que a paródia da Maria Regina, quase, do que a própria Maria Regina. E o Aguinaldo não é inocente nem bobo, né? Quando ele vai vendo que alguma coisa ali tá... E aí a personagem foi ficando cada vez mais parecida com a paródia dela mesmo, né? Até que uma hora ficou meio... De fato, você não sabia nem se o Cacete Planeta tava fazendo paródia ainda, ou se ele estava fazendo, né, uma coisa super fidedigna, a arte ali, né? E aí, assim, ela é lembrada por isso, né? Ela, pelos surtos imensos que ela tinha e pelo olhar, assim, né, que ela ficava fazendo uma coisa meio assim. E a Alice Spiller tem um olho muito azul, que com o cabelo preto que ela ficava com muito mais destaque. Então você lembra muito da Maria Regina, tipo, fazendo meio assim, e enfim, é esse o legado de Suave Veneno, é a vilã Maria Regina. Era muito engraçado, porque a paródia, o meme do Cacete Planeta, era fazer com que ela xingasse muito as pessoas. Ela tinha uma lista de ofensas gigantesca. E aí o Aguinaldo realmente começou a pegar essa lista e usar na novela. A personagem começou a ficar tão desbocada quanto a da Maria Paula. Se você trocasse as duas de lugar, se você desse uma cochilada no meio de Suave Veneno e ligasse em Suado Moreno, você nem ia perceber que tava trocando de novela. E acho que e essa é uma das paródias, por incrível que pareça,
Apesar da novela não ter feito mega sucesso, assim, nossa, que novela ótima, essa paródia do Cacete Planeta é muito lembrada. Eu acho que a novela deve muito ao Cacete Planeta. E antes da gente ir pra nossa última vilã, eu vou fazer aquele convite de sempre, que é pra você conhecer nosso clube de membros. Temos mais informações na descrição do vídeo. Temos 2 planos diferentes. Se você fizer parte do Plano Maneco, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários e 2 vídeos extras todos os meses. Inclusive, recentemente, a gente teve um vídeo ótimo analisando o especial Dia das Crianças da Abby. Coisas muito próprias para crianças que só os anos 90 podem nos proporcionar. Tem esses e outros reacts no nosso Plano Maneco, tem vários vídeos e você se inscrever hoje, você vai ter acesso a todos eles que saíram desde o começo do canal. E agora a gente também tem novidades, a gente está gravando vídeos com os membros para depois soltar para todo mundo. Então, se você for membro do nosso canal, você tem acesso a algumas coisas com antecedência, né? Inclusive gravações de vídeos antes. Então dá uma olhada lá que vale a pena. A gente ficou com muito receio de colocar essa vilã aqui nessa lista, porque a gente sabe que relembrar dela vai fazer com que você nos cobre uma promessa antiga que nós fizemos. A vilã é Norma, de Insensato Coração. Insensato Coração, que é um vídeo que a gente tá devendo. Nossa, realmente, vocês vão continuar cobrando, mas vem aí, a qualquer momento pode entrar esse vídeo no ar. O que era Insensato Coração? Quais eram as vilanias? Quem era a Norma? Na verdade, o vilão era o Léo, o personagem do Gabriel Braga Nunes, que, como obviamente você já imagina, estava oferecendo vantagens pouco vantajosas. E aí ele não cometia vilanice só com os protagonistas da novela, com a chata da personagem do Paulo Oliveira e do Heriberto Leão. Ele também enganou a Norma, que é a personagem da Glória Pires. Enganou muito. Eu não entendi porque ele fez isso, na verdade. Parecia que ele tava só, enquanto a história não tá andando, vou pegar essa personagem aqui e vou foder com a vida dela. Porque não tinha muita explicação, mas ajudou pra criar essa grande personagem. A Norma era uma técnica de enfermagem, ela cuidava de um senhor idoso, e aí ela foi seduzida pelas vantagens do Léo. Só que aí, o Léo faz suas artimanhas lá, e aí a Norma acabou sendo acusada de ter roubado a grana do velho. E aí, ela foi presa. Normalmente isso é um fim de um vilão, mas aí foi o nascimento da vilã, porque lá na cadeia, ela se aproximou da Jandira, que é a personagem da Cristina Galvão, e aí ela começou a fazer o quê? Fazer o que o tuiteiro mais ama, que é plano de vingança em novela. Sim. E assim, é bom lembrar que a Norma ela era uma boba mesmo, ela era muito ingênua. A Glória Pires fazia muito bem esse papel da pessoa que você ficava, meu Deus. Ela era boba de tudo, assim, ela tinha um olharzinho, parecia muito a Catarina da Lília Cabral, de A Favorita, quando tá tirando aquelas fotinhas, ela tinha aquela mesma carinha, assim, tipo dessa. E aí quando ela vai pra cadeia, ela tá puta da cara, né, e aí ela começa a se tornar uma pessoa ruim, porque, bom, ruim não, né, ela quer se vingar daqueles que se fizeram mal, um clássico de novela. E aí fora da cadeia, ela começa a praticar uns golpes pra subir na vida, pra ficar rico, porque a ideia dela é fazer o quê? Ficar rica pra chegar no Léo, que era o Gabriel Braga Nunes, e conseguir dar o troco nele. Então ela vai e consegue lá se envolver com um velho que era muito rico, mas que já tava, né, pra ir de arrasta pra cima. Aí ele de fato vai de arrasta pra cima, ela herda a fortuna dele. E aí ela começa a usar o dinheiro dela, né, que ela fica belíssima, vestindo os vestidos belíssimos, não sei o que, pra o dinheiro dela, de quem tá perto dela, pra ferrar a vida do Léo, que botou ela na cadeia, né, foi um idiota com ela, né. E aí, assim, até que chega a hora que ela, de fato, viola todos os direitos humanos e constitucionais, que ela cria um plano de vingança tão maluco com o Léo que ela torna ele refém na casa dela. Tipo, ela bota ele num quartinho e fica lá humilhando ele toda vez que ela tem a possibilidade, fazendo as maiores atrocidades com ele. E ela vira uma vilã, assim, completamente deslocada. E provavelmente foi aí que o Gilberto Braga começa a ter ideias de fazer uma vilã maravilhosa com ela em Babilônia e não dá tão certo. Porque ela Insensato Coração não foi uma puta de uma novela, mas a Norma era uma personagem que foi muito elogiada, porque a Glória Pires fez muito bem. Você ficava, cara, que loucura que ela vai aprontar agora, sabe? Então era muito boa mesmo. Sim, Insensato Coração são memórias muito boas, porque embora seja uma novela com muitos problemas, era muito divertida de assistir. Era uma história muito magnética, você ficava lá preso naquilo.
É, e tinha personagens horríveis, né? Mas assim, os que eram bons eram muito bons também. Tinha essa. É que era o Gilberto Braga, ele sabia escrever novela, né? Assim, às vezes ele dava uma derrapada. Deu uma derrapada quando virou um coletivo de autores, né? Então não dá nem pra saber se era culpa dele ou não. Mas ele escreve novela bem, no geral. E provavelmente vamos comentar mais sobre ela no nosso futuro vídeo sobre Insensato Coração, que vai chegar quando, Larissa? Que um dia vem aí, um dia vem aí. Se você quiser ver mais vídeos sobre novelas, séries, reality shows e etc., acompanhe Coisas de TV, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal, porque lá a gente tá sempre avisando quando sai vídeo novo, a gente tá compartilhando coisa, fazendo comentários, segue lá que tem sempre alguma bobagem pra você ler. É isso, aproveita e conta pra gente quais dessas vilãs esquecidas aí que você amava e se a gente esqueceu de alguma que você não esqueceu, que você gostava muito. Daí, de repente a gente faz a parte 2 desse vídeo, quem sabe. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Amanhã eu volto. Estão pensando que iam se livrar de mim assim? Isso é pra vocês também aí, os seus câmeras ignorantes. E pra vocês da produção, suas antas ignorantes. Ai, paquidermes.